Meu nome é Fernanda. Tenho 34 anos, e o dia em que descobri que minha própria família tinha planejado me destruir começou com uma promessa mentirosa. Aguenta, já te levo, disse meu irmão Rodrigo quando me viu pálida, suando frio, mal conseguindo ficar em pé depois da festa de aniversário da nossa mãe. Mas em vez de me levar para o hospital como prometeu, ele estacionou num terreno vazio nos arredores da cidade, desligou o motor e, com um sorriso que eu nunca vou esquecer, virou para mim e disse: "Minha cunhada preparou isso há dias. Desce agora." Naquele momento, enquanto meu corpo inteiro tremia e minha visão começava a escurecer, eu entendi tudo. As náuseas, a tontura, a sensação de que meu coração ia explodir. Não era uma crise de ansiedade, não era cansaço. Era o chá que Bianca, minha cunhada, tinha insistido tanto para eu tomar na festa. É calmante natural, Fernanda. Você anda tão estressada. Aceitando que aquele poderia ser meu fim, respirei fundo e fechei os olhos. Foi quando ouvi o ronco de um motor potente. Abri os olhos e vi um Mercedes preto parando ao lado do carro do Rodrigo. A porta se abriu e quem desceu foi a última pessoa que meu irmão esperava ver ali. O que eles não sabiam é que eu tinha descoberto os planos deles 3 semanas antes. E o que aconteceu naquele terreno vazio mudou tudo. Vou te contar desde o começo, porque você precisa entender como a gente chegou até aqui. Rodrigo sempre foi o filho preferido da minha mãe. Não é exagero, não é impressão minha. Era óbvio. Quando éramos crianças, ele ganhava o melhor quarto, a melhor bicicleta, a melhor de tudo. Eu ganhava o que sobrava. Fernanda é mais velha, ela entende, minha mãe dizia, como se isso justificasse tudo. Mas sabe o que é engraçado? Eu nunca odiei meu irmão por isso. A gente era próximo. Brigávamos como todos os irmãos, mas havia amor ali. Pelo menos eu achava que havia. Tudo começou a mudar há 5 anos, quando ele conheceu Bianca numa festa de Réveillon em Búzios. Ela era bonita, eu admito. Loira, alta, corpo escultural, aquele tipo de mulher que chama a atenção quando entra num lugar. Usava roupas de marca, falava de viagens internacionais, dirigia um carro importado. E ela fixou o Rodrigo como alvo. Vi acontecer com meus próprios olhos. Ele era gerente de vendas numa concessionária, ganhava bem, mas nada extraordinário. Mas nossa família tinha algo que interessava muito mais que o salário dele: propriedade. Minha mãe, Dona Vera, era dona de 3 imóveis comerciais no centro da cidade que ela tinha herdado do meu avô. Aluguel desses imóveis rendia mais de R$15 mil por mês. Além disso, ela tinha a casa onde morava, uma linda propriedade de 3 andares, num bairro nobre, que valia fácil R$2,5 milhões, e tinha o apartamento da praia, em Guarujá, onde a família passava os verões. No total, o patrimônio da minha mãe beirava os R$4 milhões. Eu trabalhava como enfermeira num hospital particular. Ganhava meu dinheiro, pagava minhas contas, tinha meu apartamento alugado. Nunca pedi nada para minha mãe, além de amor e reconhecimento. Rodrigo, por outro lado, sempre foi mais dependente. Minha mãe pagava o condomínio do apartamento dele, ajudava com o carro, dava presentinhos em dinheiro todo mês. E depois que Bianca entrou na vida dele, esses presentinhos aumentaram bastante. 6 meses depois de começarem a namorar, eles casaram. Foi um casamento relâmpago que me deixou desconfiada desde o início. "Quando você sabe, Bianca dizia, tocando o anel de noivado dele caríssimo que o Rodrigo comprou parcelado no limite do cartão. Na festa de casamento, percebi como ela tratava minha mãe. Excessivamente carinhosa. Dona Vera, a senhora é como uma mãe para mim. Dona Vera, que brincos lindos, a senhora tem um gosto impecável. Dona Vera, o Rodrigo me disse que a senhora é a mulher mais forte que ele conhece. Era demais, era falso. Mas minha mãe comeu pela mão dela. A primeira vez que Bianca me humilhou foi sutil. Foi num almoço de família, 3 meses depois do casamento. Estávamos todos na casa da minha mãe. Eu tinha trabalhado num plantão de 24 horas e estava cansada, mas não quis faltar porque fazia tempo que não víamos minha mãe. Cheguei de uniforme mesmo, direto do hospital. Bianca olhou para mim de cima a baixo e disse: "Nossa, Fernanda, você não teve tempo de passar em casa para se trocar? A gente sempre se arruma para vir na casa da Dona Vera. É um sinal de respeito, né?" Falou sorrindo, com aquele tom de quem está dando um conselho amigável, mas com os olhos frios. Minha mãe não disse nada. Rodrigo não disse nada. Eu engoli seco e respondi: "Vim direto do trabalho, Bianca. Plantão de 24 horas salvando vidas. Não tive tempo de priorizar a roupa." Ela riu. Aquela risada falsa. "Claro, querida. Eu só acho que a gente podia se esforçar um pouquinho mais, sabe? A Dona Vera merece.
A segunda humilhação foi mais direta. Foi no Natal daquele mesmo ano. Todos nós demos presentes para minha mãe. Eu dei um chale de cachemir que tinha economizado para comprar. Rodrigo e Bianca deram uma viagem para Caldas Novas. Tudo pago. Resort 5 estrelas. Minha mãe ficou radiante. Vocês não precisavam, ela disse, mas estava claramente emocionada. Bianca então virou para mim e disse: Fernanda, seu chale é lindo também. Bem, simples. Mas é o pensamento que conta, né? Ela enfatizou a palavra simples de um jeito que deixou todo mundo desconfortável. Meu irmão, pelo menos, teve a decência de parecer constrangido por um segundo, mas não me defendeu. Respirei fundo, mantive a calma, sorri e disse: é verdade, Bianca. É o pensamento que conta. Comprei com o dinheiro que ganho trabalhando. Sabe como é? As coisas foram piorando. Bianca começou a fazer comentários sobre eu ser solteira. Fernanda, você não quer arrumar um namorado? A dona Vera merece netos. Sobre meu peso. Fernanda, você engordou? Enfermeira passa muito tempo sentada, né? Eu faço crossfit. Se quiser, posso te indicar minha box. Sobre meu apartamento alugado. Que pena que você ainda não conseguiu comprar um lugar seu, né? O Rodrigo sempre diz que você podia se esforçar mais financeiramente. Cada comentário era uma facada pequena, mas constante. E o pior, minha mãe nunca me defendia. Começou até a concordar com algumas coisas. A Bianca tem razão, Fernanda. Você está acima do peso. Fernanda, você realmente deveria pensar em comprar um apartamento em vez de jogar dinheiro fora com aluguel. Há 2 anos, minha mãe foi diagnosticada com diabetes e pressão alta. Precisava de cuidados constantes, acompanhamento médico regular, dieta controlada. Eu, como enfermeira, me ofereci para ajudar. Montei uma planilha de medicamentos, orientei sobre alimentação, me ofereci para ir com ela nas consultas. Bianca? Bianca disse: Dona Vera, eu e o Rodrigo achamos melhor contratar uma enfermeira particular para cuidar da senhora. A Fernanda trabalha tanto, coitada. Ela não vai ter tempo de dar a atenção que a senhora merece. Minha mãe concordou. Contrataram uma enfermeira que custava R$ 3.500 por mês. Eu, a própria filha enfermeira, fui substituída por uma funcionária. Mas o que realmente me abriu os olhos foi uma conversa que escutei sem querer, há 1 ano e meio. Eu tinha esquecido minha bolsa na casa da minha mãe depois de um almoço e voltei para buscar. A porta estava entreaberta. Ouvi a voz da Bianca vindo da sala. Dona Vera, eu só acho que a senhora deveria pensar bem sobre a herança. O Rodrigo é seu filho, eu sou sua nora, praticamente sua filha. A gente cuida da senhora. A gente está sempre aqui. A Fernanda? Ela mal aparece, vive ocupada com o trabalho dela. Será que é justo deixar tudo dividido meio a meio? Meu sangue gelou. Fiquei paralisada atrás da porta. Minha mãe respondeu: Mas Bianca, a Fernanda também é minha filha. Eu sei, Dona Vera. Claro que sei. Só acho que quem cuida, quem demonstra amor, quem está presente, deveria ser reconhecido de forma diferente. A senhora não acha? Não ouvi o resto da conversa. Saí dali em choque. Nos dias seguintes, comecei a reparar em coisas que tinha ignorado. Bianca estava sempre na casa da minha mãe. Sempre. Levava comida, arrumava as coisas, organizava os remédios que eu tinha montado. Estava se fazendo indispensável. E pior, estava afastando minha mãe de mim. Toda vez que eu ligava, Bianca atendia. A Dona Vera está descansando, Fernanda. Ela teve um dia cansativo. Melhor você ligar outro dia. Quando eu insistia em visitar, sempre tinha alguma coisa. Hoje não é um bom dia. Ela não está se sentindo bem. Ela já tem compromisso médico hoje. Outro dia seria melhor. 3 meses atrás, descobri por acaso que minha mãe tinha ido ao advogado. Minha prima Renata, que trabalha no mesmo prédio que o escritório do Dr. Paulo Henrique, o advogado de família da minha mãe há 20 anos, me ligou. Fernanda, não sei se devo te contar isso, mas vi sua mãe saindo do escritório do Dr. Paulo Henrique hoje. Ela estava com o Rodrigo e com a Bianca. Parecia sério. Meu coração apertou. Por que minha mãe estava no advogado com os dois e não tinha me avisado? Foi quando comecei a investigar. Liguei para Dr. Paulo Henrique pedindo uma conversa. Ele foi gentil, mas evasivo. Fernanda, você sabe que não posso falar sobre assuntos de clientes, mesmo que seja sua mãe. Mas ele me deu uma dica. Só vou te dizer uma coisa. Documentos de herança podem ser alterados a qualquer momento, mas existe um prazo legal para contestação. E testemunhas são importantes. Entendi a mensagem. Procurei minha prima Renata de novo e pedi um favor enorme. Ela tinha acesso aos andares do prédio porque trabalhava lá. Pedi para ela descobrir se havia alguma movimentação no escritório do Dr. Paulo Henrique relacionada ao nome da minha mãe. Ela investigou. 1 semana depois, me ligou. Fernanda,
Sua mãe está mesmo mexendo no testamento. Ouvi a secretária comentando com outra funcionária do prédio. Parece que ela está deixando 70% de tudo para o Rodrigo e só 30% para você. A Bianca conseguiu convencer ela de que é o justo. 70%. Meu irmão ia ficar com quase 3 milhões. Eu ia ficar com pouco mais de 1 milhão. Não era sobre o dinheiro, era sobre o que aquilo significava. Era minha mãe dizendo que eu valia menos, que meu trabalho, minha presença, meu amor, valiam menos que a manipulação da Bianca. Mas tinha algo ainda pior. Minha prima descobriu mais. Fernanda, tem um detalhe estranho. Parece que sua mãe também assinou uma procuração dando poderes para o Rodrigo administrar todos os bens dela enquanto ela estiver viva, inclusive vender imóveis se necessário. Isso é muito poder, Fernanda. Se sua mãe ficar incapacitada ou se algo acontecer com ela, o Rodrigo controla tudo. Uma procuração. Isso significava que se minha mãe tivesse qualquer problema de saúde mais sério, Rodrigo e Bianca poderiam fazer o que quisessem com o patrimônio dela. Poderiam até me excluir completamente. Precisava agir rápido. Marquei uma consulta com um advogado especialista em direito de família, Dr. Marcelo Tavares. Levei todos os documentos que eu tinha. Certidão de nascimento, comprovantes de que eu sempre ajudei financeiramente minha mãe quando ela precisou. Mensagens antigas onde ela dizia que me amava e que eu era uma boa filha. Dr. Marcelo foi direto. Fernanda, tecnicamente sua mãe pode dividir a herança como quiser, mas existem brechas. Se você conseguir provar que houve coação, manipulação ou que sua mãe não estava em pleno discernimento quando assinou, dá para contestar. Você tem provas de manipulação? Eu não tinha provas concretas, só intuição e comentários que tinha ouvido. Dr. Marcelo continuou. Você precisa de evidência, gravações, mensagens, testemunhas. E você precisa agir antes que seja tarde demais. Depois que sua mãe falecer, fica muito mais difícil contestar. Foi aí que tive uma ideia. Se Bianca estava manipulando minha mãe, ela deixaria isso escapar em algum momento. Decidi começar a gravar todas as conversas em reuniões de família. Instalei um aplicativo no meu celular que gravava automaticamente. Comecei a aparecer mais na casa da minha mãe, mesmo quando Bianca tentava me afastar. E comecei a fazer perguntas. Perguntas que pareciam inocentes, mas que foram planejadas para fazer Bianca se revelar. 3 semanas antes da festa da minha mãe, consegui a primeira gravação importante. Foi num domingo, almoço de família. Bianca estava bêbada de vinho. Eu perguntei, bem casual, Bianca, você acha que é importante filhos cuidarem dos pais na velhice? Ela riu e disse, claro, Fernanda, mas cuidar de verdade, não só aparecer de vez em quando e fingir que se importa. Continuei, o que seria cuidar de verdade para você? Ela se inclinou e disse bem baixo, mas o gravador captou. Seria estar presente todos os dias, fazer a pessoa confiar em você, fazer ela depender de você. Aí você garante que você vai ser lembrada no final. Ela percebeu que tinha falado demais e riu nervosa. Brincadeira, Fernanda. Relaxa. 2 semanas antes da festa, consegui algo ainda melhor. Cheguei na casa da minha mãe de surpresa, num horário que sabia que Bianca estaria lá. Encontrei ela conversando ao telefone no jardim. Fiquei atrás da porta da cozinha. Ela estava falando com alguém, provavelmente uma amiga. Não, querida. A velha está na palma da minha mão. O Rodrigo também. Ele faz tudo o que eu mando. Quando a dona Vera morrer, a gente vai ficar com a maior parte de tudo. A irmã dele, ela é tão ingênua que nem desconfia. E se desconfiar, quem é que a mãe vai acreditar? Em mim, que estou aqui todo dia, ou nela, que mal aparece. Gravei tudo. Minha mão tremia segurando o celular. Tinha a prova que precisava, mas eu precisava de mais. Precisava entender o plano deles completamente. E precisava proteger minha mãe, porque percebi que Bianca estava dando remédios para ela. Remédios que não tinham sido prescritos pelos médicos. Um dia, vasculhei o criado mudo da minha mãe quando fui visitá-la. Encontrei uma caixa de calmantes fortíssimos. Flurazepam, um benzodiazepínico pesado. A receita estava no nome da Bianca. Perguntei para minha mãe, mãe, você está tomando esse remédio? Ela pareceu confusa. A Bianca disse que o médico mandou, para eu dormir melhor. Minha mãe não tinha insônia, e o médico dela nunca prescreveria isso. Bianca estava medicando minha mãe, deixando ela confusa, dependente, mais maleável. Tirei fotos de tudo. Levei as fotos para Dr. Marcelo. Ele ficou sério. Fernanda, isso é gravíssimo. Se você conseguir provar que sua cunhada está dopando sua mãe para manipulá-la, isso não é só manipulação. É crime. Artigo 217-A do Código Penal. Dar substância com objetivo de prejudicar capacidade de discernimento. Da cadeia. Senti um alívio e um terror ao mesmo tempo. Alívio, porque tinha algo concreto.
Terror porque minha própria família estava envolvida nisso. Dr. Marcelo montou um plano. Vamos precisar de mais provas e de testemunhas, e vamos precisar agir no momento certo. Se você confrontar agora, eles vão esconder tudo. Espera mais um pouco, deixa eles se sentirem seguros. Gente arrogante comete erros. E foi exatamente o que eu fiz. Continuei sorrindo, continuei sendo a Fernanda ingênua, continuei aguentando as humilhações. Mas por dentro, eu estava montando meu tabuleiro. A festa de aniversário da minha mãe foi marcada para uma sexta-feira. Ela completava 68 anos. Bianca organizou tudo, obviamente. Buffet caro, decoração exagerada, convidou meio mundo. Fez questão de me colocar na mesa dos fundos, longe da mesa principal onde estavam minha mãe, Rodrigo, ela e alguns parentes importantes. Mais uma humilhação que engoli em silêncio. Durante a festa, Bianca ficou o tempo todo ao lado da minha mãe, servindo bebidas, servindo comida e servindo chá. Aquele maldito chá. Fernanda, toma um chá, filha. Minha mãe me ofereceu, trazido por Bianca. É um chá calmante natural que a Bianca preparou. Está uma delícia. Olhei para a Bianca. Ela sorria. Aquele sorriso. Eu sabia que tinha algo errado. Instinto. Mas se eu recusasse na frente de todo mundo, ia parecer grosseria. Ia dar munição para a Bianca dizer que eu era difícil, que não aceitava carinho da família. Então, eu bebi. Um copo inteiro. Bianca observou cada gole que dei. 20 minutos depois, comecei a me sentir estranha. Tontura, náusea, coração acelerado, visão turva, suor frio. Pensei que fosse a ansiedade da situação tensa, do ambiente, de estar ali fingindo que estava tudo bem. Mas foi piorando. Rápido. Fui ao banheiro e vomitei. Quando saí, mal conseguia andar direito. Rodrigo me viu e veio até mim. Você não está bem, Fernanda. Vem, eu te levo embora. Pela primeira vez em meses, meu irmão parecia preocupado comigo. Confiei nele. Erro meu. Entramos no carro dele. Dirigi em silêncio pela cidade. Eu estava tão mal que mal conseguia manter os olhos abertos. Para onde você está me levando? Consegui perguntar. Pro hospital, mana. Fica calma. Mas não era o caminho do hospital. Eu conhecia aquela cidade como a palma da minha mão. Ele estava indo para a zona industrial, um lugar vazio, deserto àquela hora da noite. Rodrigo, esse não é o caminho, falei, sentindo o pânico crescer junto com a náusea. Ele não respondeu. Continuou dirigindo. Parou num terreno vazio, cercado por galpões abandonados. Não tinha ninguém ali, nenhum carro, nenhuma luz, só escuridão. Ele desligou o motor. Ficamos em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. Eu estava começando a entender o que estava acontecendo, mas meu cérebro drogado não conseguia processar completamente. Ele virou para mim e sorriu. Aquele sorriso eu nunca vou esquecer enquanto viver. Não era o sorriso do meu irmão, era o sorriso de um estranho. Aguenta, já te levo, ele repetiu, zombando das próprias palavras. Ou melhor, já te deixo. Respirei fundo, tentando manter a consciência. O que você fez comigo, Rodrigo? Ele riu. Eu não fiz nada. Foi a Bianca. Ela colocou 5 comprimidos de diazepam triturados no seu chá. Dose cavalar. Você devia estar desmaiada já. Mas você sempre foi resistente, né, Fernanda? 5 comprimidos. Meu Deus, era o suficiente para me deixar inconsciente por horas. Ou pior. Por quê? Consegui perguntar, a voz saindo fraca. Por que você acha? Ele respondeu com frieza. Minha esposa preparou isso há dias. O plano era simples. Você bebe o chá, fica drogada, eu te trago pra cá. Você desce do carro e eu vou embora. Amanhã de manhã vão te encontrar aqui. Uma enfermeira que teve um surto, misturou remédios, veio para um lugar deserto e sei lá o que aconteceu. Overdose acidental. Você trabalha na área da saúde, tem acesso a remédios. É crível. Meus olhos se encheram de lágrimas. Não pela droga, pela traição. Rodrigo, eu sou sua irmã. Ele encolheu os ombros. E nossa mãe tem 4 milhões de reais em patrimônio. Com você fora do caminho, fica tudo mais simples. O testamento já está sendo alterado a nosso favor, mas com você viva, sempre vai ter o risco de você contestar, de você causar problemas. A Bianca é inteligente. Ela pensou em tudo. Desce agora, Fernanda. Ele destravou as portas do carro. Eu estava tão atordoada que mal conseguia me mover. Mas uma parte de mim, a parte que tinha passado os últimos meses investigando, gravando, planejando, sabia que não podia desistir agora. Tinha que ganhar tempo. Você realmente acha que vai conseguir fugir disso? Perguntei, a voz pastosa. Ele riu de novo. Já consegui. Não tem câmeras aqui. Não tem testemunhas. E você está drogada. Mesmo que você tente me acusar depois, quem é que vão acreditar? Em mim, o filho dedicado? Ou em você, a irmã problemática que nunca conseguiu a aprovação da mãe?
Ele estava certo, tecnicamente. Se eu saísse daquele carro, se ficasse ali sozinha, drogada, num lugar deserto, as chances de sobreviver até alguém me encontrar eram mínimas. Aceitando que aquele poderia ser meu fim, respirei fundo e fechei os olhos. Fiz uma prece silenciosa, e foi quando ouvi o ronco de um motor potente. Abri os olhos. Um Mercedes preto, modelo novo, luzes de LED cortando a escuridão, estava entrando no terreno. Vinha direto na nossa direção. Rodrigo ficou pálido. Que porra é essa? Ele sussurrou. O Mercedes parou bem ao lado do nosso carro, bloqueando a porta do motorista. A porta do Mercedes se abriu. Quem desceu foi Dr. Marcelo Tavares, meu advogado, acompanhado de 2 outras pessoas, um investigador particular que ele tinha contratado e uma mulher que eu nunca tinha visto antes, mas que carregava uma câmera profissional. Rodrigo tentou ligar o carro, mas Dr. Marcelo foi mais rápido. Bateu na janela dele. Rodrigo, sugiro que você não saia daqui. Tudo foi gravado, áudio e vídeo. Inclusive a confissão que você acabou de fazer sobre dopar sua irmã e abandoná-la aqui para morrer. Vi o rosto do meu irmão desmoronar. Ele olhou ao redor desesperado e foi quando percebeu. Havia uma câmera minúscula instalada no retrovisor interno do carro dele. Eu tinha colocado ela ali 2 semanas antes, quando visitei a casa dele e encontrei o carro aberto na garagem. Dr. Marcelo tinha me orientado. Se você suspeita que eles vão tentar algo físico, você precisa de provas em vídeo, não só áudio. E eu tinha seguido o conselho. Cada palavra que Rodrigo tinha dito, cada expressão do rosto dele, estava gravada em alta definição, sendo transmitida em tempo real para o celular do Dr. Marcelo. Como? Rodrigo conseguiu balbuciar. Dr. Marcelo abriu a porta do passageiro, onde eu estava, e me ajudou a sair. Eu estava trêmula, fraca, mas viva. O investigador particular me amparou. Ele era um homem grande, forte, ex-policial. Fernanda está sob nossa proteção agora, Dr. Marcelo disse. E você e sua esposa estão em sérios problemas. Tentativa de homicídio qualificado. Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3º e 4º. Meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Pena de 12 a 30 anos de prisão. Rodrigo tentou falar, gaguejar uma desculpa, mas Dr. Marcelo levantou a mão. Eu sugiro que você fique quieto. Qualquer coisa que você disser pode e vai ser usado contra você. Nós já ligamos para a polícia. Eles estão a caminho. A cinegrafista continuou filmando tudo. Rodrigo estava em choque. Você planejou isso? Ele me perguntou, incrédulo. Juntei as últimas forças que tinha e respondi. Eu planejei minha sobrevivência, Rodrigo. Você e Bianca planejaram minha morte. Tem diferença. Ele começou a chorar. Não lágrimas de remorso, lágrimas de desespero por ter sido pego. Fernanda, foi a Bianca. Ela que teve a ideia. Ela que me pressionou. Eu não queria fazer isso. Olhei para ele com uma mistura de pena e nojo. Você é um homem de 36 anos, Rodrigo. Você fez uma escolha. Não coloca a culpa só nela. 5 minutos depois, 2 viaturas da polícia chegaram. Dr. Marcelo tinha articulado tudo. Conhecia delegados, promotores, tinha as conexões certas. Rodrigo foi algemado no local. Eu precisava ir para o hospital, então fui levada por uma ambulância que já estava a caminho. Antes de entrar na ambulância, Dr. Marcelo me segurou pelo ombro e disse: Você foi muito corajosa, Fernanda, e muito inteligente. Agora a gente vai para a segunda fase, proteger sua mãe e garantir seus direitos. Deixa comigo. Acenei com a cabeça, exausta demais para falar. No hospital, me fizeram lavagem gástrica, aplicaram antídotos, me mantiveram em observação. A dose de diazepam que eu tinha ingerido era realmente perigosa. Se eu tivesse ficado mais 20 minutos naquele terreno sozinha, sem ajuda médica, eu poderia ter entrado em coma. Ou pior. Os médicos ficaram chocados quando souberam da história. Uma enfermeira que trabalhava comigo ficou ao meu lado a noite inteira, segurando minha mão. Você é foda, Fernanda. Não sei como você conseguiu planejar tudo isso enquanto estava sendo atacada. Eu sorri, ainda zonza pelos remédios, instinto de sobrevivência e muita raiva. Enquanto isso, a polícia foi até a casa onde estava acontecendo a festa de aniversário da minha mãe. Bianca foi presa em flagrante. Os convidados assistiram a tudo. O escândalo foi instantâneo. Minha mãe entrou em choque. Não conseguia acreditar que o filho e a nora tinham tentado matar a própria filha dela. Dr. Marcelo pediu para que guardassem minha mãe sob proteção também, porque ela tinha sido manipulada e possivelmente estava sob efeito de medicação irregular. Fiquei 3 dias internada. Nesse período,
Dr. Marcelo foi visitá-la várias vezes para me atualizar sobre tudo. Bianca confessou, Fernanda. Não todo o plano, mas partes importantes. Ela admitiu que estava dando remédios para sua mãe sem prescrição médica. Admitiu que colocou drogas no seu chá. Está tentando jogar a culpa no Rodrigo, dizendo que ele é o mandante. Rodrigo está fazendo o oposto, dizendo que foi ideia dela. Os dois estão se destruindo mutuamente. É bonito de ver, na verdade. Eu não senti prazer, só senti cansaço. E minha mãe? Perguntei. Dr. Marcelo ficou sério. Sua mãe está sob avaliação médica e psicológica. Descobrimos que ela estava sendo medicada com doses altas de ansiolíticos há pelo menos 6 meses. Isso afetou o discernimento dela, a memória, a capacidade de tomar decisões. Qualquer documento que ela assinou nesse período pode ser contestado por coação ou incapacidade temporária. Já entramos com pedido de nulidade do testamento alterado e da procuração. E tem mais. Você foi nomeada curadora temporária dela até que a investigação termine e ela se recupere totalmente. Curadora. Eu agora tinha o controle legal sobre os bens da minha mãe. Rodrigo e Bianca não podiam tocar em nada. A ironia era gritante. Eles tinham tentado me tirar de cena para ficarem com tudo. E agora eu era a única pessoa no controle. Quero ver minha mãe, pedi. Dr. Marcelo hesitou. Ela está fragilizada, Fernanda. Pode ser difícil para você. Eu preciso vê-la. Se você já sentiu na pele o que é ser traída pela própria família, você sabe a dor que eu estava sentindo. Mas se você está nessa situação agora e não sabe o que fazer, deixa eu te dizer uma coisa. Documente tudo. Grava as conversas. Tira fotos. Guarda mensagens. Um dia, essas provas vão te salvar. Deixa um like nesse vídeo se você concorda que a gente não deve lealdade a quem nos desrespeita, mesmo que seja família. E se você quer saber o que aconteceu quando eu finalmente confrontei minha mãe cara a cara e como foi o julgamento do Rodrigo e da Bianca, se inscreve no canal e ativa o sininho porque a história está só começando a ficar boa. Comenta aqui embaixo. Você perdoaria um irmão que tentou te matar? 3 dias depois da minha alta hospitalar, fui até a casa da minha mãe. Ela estava acompanhada por uma enfermeira particular de verdade agora, contratada por mim, e por uma psicóloga. Doutor, Marcelo tinha recomendado que ela tivesse apoio psicológico constante porque o choque do que aconteceu tinha sido brutal. Quando entrei no quarto dela, encontrei minha mãe sentada na cama, olhando pela janela. Ela estava mais magra, os olhos fundos, envelhecida. Parecia ter envelhecido 10 anos em uma semana. Mãe, chamei suavemente. Ela virou o rosto para mim e começou a chorar. Fernanda, minha filha, eu não sabia. Eu juro que não sabia. Sentei na cama ao lado dela. Parte de mim queria abraçá-la. Parte de mim queria gritar, perguntar como ela não percebeu que estava sendo manipulada, como ela me deixou ser humilhada tantas vezes sem me defender. Mas ela estava claramente fragilizada. Então, apenas segurei a mão dela. Eu sei, mãe. Eu sei que você não sabia do plano deles de me matar, mas você sabia das humilhações. Você viu a Bianca me tratar mal durante anos e nunca disse nada. Ela soluçou. Eu achava que você era forte o suficiente para aguentar. Você sempre foi a filha forte, independente. O Rodrigo sempre precisou de mais cuidado, mais atenção. Eu pensei, interrompi. Você pensou que porque eu sou forte, eu não merecia ser defendida? Que eu não precisava de amor e reconhecimento? Mãe, eu trabalhei dobrado a minha vida inteira para tentar conseguir 1/3 da atenção que você dava para o Rodrigo. E nunca consegui. Ela apertou minha mão. Eu fui uma péssima mãe. Eu sei disso agora. A psicóloga me fez ver tantas coisas. Fernanda, eu estava sedada, estava confusa, mas isso não justifica. Eu deveria ter te protegido. Deveria ter visto que aquela mulher era má. Deveria ter percebido que meu próprio filho... Ela não conseguiu terminar a frase. Desabou em choro. Fiquei ali, deixando ela chorar. Não ia mentir e dizer que estava tudo bem, porque não estava. Mas ela era minha mãe. E apesar de tudo, uma parte de mim ainda a amava. O que eles fizeram é imperdoável, falei. Mas você foi vítima também. De uma forma diferente, mas foi. A Bianca te dopou, te manipulou. E o Rodrigo virou um monstro que eu não reconheço. Minha mãe levantou o rosto. Você pode me perdoar um dia? A pergunta ficou suspensa no ar. Respirei fundo. Eu não sei, mãe, mas eu posso te dizer que não vou te abandonar. Você vai ter os cuidados que precisa, vai ter acompanhamento médico e psicológico. E quando você estiver melhor, a gente conversa sobre tudo, com calma, com honestidade. Ela acenou com a cabeça. Você é uma mulher incrível, Fernanda. Sempre foi.
E eu fui burra demais para ver. Saí daquele quarto com o coração apertado. Era um misto de alívio por ela estar começando a enxergar a realidade e dor por tudo que tinha sido perdido. Mas não tinha tempo para ficar remoendo. Tinha trabalho a fazer. Dr. Marcelo tinha agendado uma reunião urgente com o delegado responsável pelo caso e com a promotora de justiça. Precisávamos discutir as acusações formais e preparar o caso para julgamento. Na delegacia, a promotora doutora Renata Campos, uma mulher de 45 anos, séria, cabelo preso em coque, me cumprimentou formalmente. Senhora Fernanda, o caso contra seu irmão e sua cunhada é sólido. Temos confissão parcial de ambos, temos as gravações em áudio e vídeo, temos laudos médicos comprovando que você foi drogada, temos receitas falsas dos remédios, temos testemunhas. É um dos casos mais bem documentados que eu já vi. Dr. Marcelo sorriu discretamente. Ele tinha feito um trabalho excepcional. Doutora Renata continuou. Eles estão sendo acusados de tentativa de homicídio qualificado, adulteração de medicamentos, estelionato por tentativa de fraudar herança e falsidade ideológica pelos documentos forjados. Se condenados em todas as acusações, podem pegar até 35 anos de prisão, somados. 35 anos. Uma vida inteira. E quanto tempo até o julgamento? Perguntei. Uns 8 meses, se tudo correr normalmente. Enquanto isso, eles ficarão presos preventivamente. Os advogados deles tentaram pedir liberdade, mas o juiz negou. Considerou alto risco de fuga e perigo à vítima. Você sentiu um alívio. Pelo menos durante 8 meses, eu não precisaria olhar por cima do ombro. Mas tem algo que você precisa saber, doutora Renata disse, o tom ficando mais sério. A defesa deles vai tentar sujar sua imagem. Vão dizer que você forjou as provas, que você é uma pessoa vingativa que inventou tudo. Vão tentar te desestabilizar. Você precisa estar preparada. Olhei diretamente nos olhos dela. Doutora Renata, eu aguentei anos de humilhação silenciosa. Aguentei ser desvalorizada pela minha própria mãe. Aguentei meu irmão tentar me matar. Eu estou preparada para qualquer coisa que os advogados deles tentem fazer. Ela assentiu, satisfeita. Boa. Você vai precisar dessa força. Saí da delegacia com o doutor Marcelo. Ele me levou para tomar um café numa padaria perto. Estávamos exaustos. Você sabe que a batalha legal é só uma parte, né? Ele disse tomando o expresso. A outra parte é emocional. Você vai ter que lidar com o fato de que seu irmão, uma pessoa que você amou a vida inteira, tentou te matar. Isso vai doer por muito tempo. Mexi no meu café, pensativa. Eu já estou lidando com isso. Eu choro quando estou sozinha. Soco o travesseiro. Grito no chuveiro. Mas na frente das pessoas, eu me mantenho forte, porque se eu desmoronar agora, eles ganham. Mesmo presos, eles ganham. Dr. Marcelo me olhou com respeito. Você é mais forte que 90% das pessoas que eu represento. Sério, a maioria desiste no meio do caminho. Você não só não desistiu, como virou o jogo completamente. Dei um pequeno sorriso. Aprendi que ficar em silêncio não é fraqueza quando você está planejando. Ele riu. Vou anotar essa frase. Os meses seguintes foram uma montanha russa. A notícia do caso se espalhou pela cidade. Eu era enfermeira num hospital conhecido. Rodrigo trabalhava numa concessionária grande. Bianca frequentava os mesmos lugares que a elite local. O escândalo foi imenso. Jornais locais cobriram. Programas de rádio discutiram. Redes sociais explodiram. Algumas pessoas me apoiavam incondicionalmente. Que coragem, Fernanda! Você é uma guerreira. Outras duvidavam. Será que ela não está exagerando? Família é sagrada. E tinha aquelas que eram apenas curiosas mórbidas. Conta mais detalhes. O irmão realmente tentou matar? Eu evitava as redes sociais. Evitava ler as matérias. Focava no trabalho, na recuperação da minha mãe, na preparação do julgamento. Dr. Marcelo tinha me orientado a fazer terapia. Então, comecei a frequentar uma psicóloga especializada em trauma familiar. Doutora Cláudia era gentil, mas direta. Fernanda, você passou por um trauma severo. Tentativa de homicídio por alguém da própria família é uma das piores coisas que pode acontecer psicologicamente. Você precisa processar isso de forma saudável, ou vai te consumir. Nas sessões, eu deixava a máscara cair, chorava, gritava, questionava tudo. Por que ele me odiava tanto? O que eu fiz de tão errado? Doutora Cláudia sempre dizia, não é sobre você, Fernanda. É sobre ele, sobre a ganância dele, a fraqueza dele, a escolha dele. Enquanto isso, as investigações revelavam camadas mais profundas da traição.
A polícia apreendeu o celular e o computador da Bianca. Encontraram conversas dela com uma amiga datadas de 2 anos atrás, onde ela dizia explicitamente: casei com o Rodrigo pelo patrimônio da família. Ele é bonitinho, mas meio fraco, fácil de manipular. A velha tem grana. Vou fazer ela me amar. E quando ela morrer, eu e o Rodrigo vamos ficar ricos. Estava tudo ali. Premeditação de 2 anos. E mais, encontraram pesquisas no computador dela, como dar remédios sem deixar rastro, sintomas de overdose de benzodiazepínico, como contestar herança, advogados especialistas em testamento. Ela tinha planejado cada detalhe. O que mais me chocou foi descobrir que não era a primeira vez. Bianca tinha sido casada antes, 8 anos atrás, com um homem de 55 anos, viúvo, que tinha uma pequena fortuna de uma herança que recebeu. Ele morreu 2 anos depois do casamento. Causa da morte na época: ataque cardíaco. Bianca herdou tudo. Nunca foi investigado porque não havia suspeita. Mas agora, com o caso dela se tornando público, a família do ex-marido dela entrou em contato com a polícia pedindo reabertura do caso. Possível envenenamento com digitálicos, remédios que causam sintomas similares a ataque cardíaco. Bianca poderia ser uma assassina em série, sociopata, predadora de patrimônio. Quando soube disso, senti um calafrio. Rodrigo tinha se casado com uma assassina real. E eu tinha escapado por pouco. Se eu não tivesse investigado, se não tivesse instalado aquelas câmeras, se não tivesse planejado tudo, eu estaria morta. E Bianca estaria livre, rica, procurando a próxima vítima. A cada nova revelação, Rodrigo se tornava mais patético aos olhos de todos. Ele não era um gênio do crime. Era um homem fraco que tinha se deixado manipular por uma psicopata por dinheiro. Mas isso não o absolvia. Ele tinha feito escolhas, tinha colocado drogas no meu chá, tinha me levado para aquele terreno para me deixar morrer, tinha planejado me matar. Escolhas têm consequências. 6 meses depois da prisão deles, recebi uma ligação inesperada. Era a advogada do Rodrigo, doutora Patrícia Lemos. Senhora Fernanda, meu cliente gostaria de falar com você, pessoalmente, na prisão. Ele quer te pedir desculpas. Fiquei em silêncio. Meu primeiro instinto foi recusar. Por que eu daria a ele a satisfação de um encontro? Mas então pensei, talvez eu precisasse disso. Precisasse olhar nos olhos dele e ver o que sobrou do homem que um dia foi meu irmão. Aceitei. Dr. Marcelo foi comigo. Não vai sozinha. Eu vou estar lá. E você não é obrigada a dizer nada. Apenas ouça se quiser. A prisão era fria, cinza, depressiva, o cheiro de desinfetante misturado com mofo. Rodrigo foi trazido para a sala de visitas. Ele estava irreconhecível. Magro, barba por fazer, olhos fundos, uniforme laranja de presidiário. Quando me viu, os olhos dele se encheram de lágrimas. Fernanda. Sentei na cadeira do outro lado da mesa de metal. Dr. Marcelo ficou ao meu lado. Não falei nada. Apenas olhei para ele. Rodrigo começou a falar, a voz trêmula. Eu sei que você nunca vai me perdoar. Eu sei que não mereço perdão. Mas eu preciso que você saiba. Eu me odeio. Eu me odeio tanto. Eu fui um monstro. Eu deixei aquela mulher me transformar em um monstro. Continuei em silêncio. Ele continuou. Ela me manipulou desde o começo. Me fez acreditar que a gente merecia mais. Que você não merecia nada. Ela entrou na minha cabeça e plantou essas ideias. Mas eu sei que isso não é desculpa. Eu sou um adulto. Eu fiz as escolhas. Eu coloquei os remédios no seu chá. Eu dirigi o carro até aquele terreno. Eu ia te deixar lá. Eu ia te matar. Ele soluçou. Como eu pude fazer isso? Você é minha irmã. Você sempre foi legal comigo, mesmo quando eu não merecia. Finalmente falei. Minha voz saiu calma, mas firme. Rodrigo, você não foi manipulado. Você foi conveniente. Você queria o dinheiro tanto quanto ela. A diferença é que ela não tem consciência. E você tem. Você sabia que estava errado e fez mesmo assim. Isso é pior. Ele abaixou a cabeça. Eu sei. Respirei fundo. Você destruiu nossa família. Destruiu nossa mãe. Ela chora todos os dias por você. Chora pelo filho que ela pensava que tinha criado e que não existe mais. Rodrigo levantou o rosto, desesperado. Como ela está? A mãe? Ela está se recuperando, fisicamente, emocionalmente. Vai levar anos, se é que ela se recupera totalmente. Ele cobriu o rosto com as mãos. Eu queria morrer. Aqui dentro, eu queria morrer. Não senti pena, só vazio. Você não vai morrer, Rodrigo. Você vai viver, vai cumprir sua pena. E vai ter muito tempo para pensar no que fez. Me levantei para ir embora. Ele gritou. Fernanda, espera! Por favor, eu vou testemunhar contra a Bianca. Vou contar tudo que ela planejou, todas as coisas que ela fez. Eu vou te ajudar.
Olhei para ele pela última vez. Não está fazendo isso por mim. Está fazendo por você mesmo, para tentar diminuir sua pena. Eu sei como isso funciona. E saí. No corredor da prisão, Dr. Marcelo me segurou pelo ombro. Você está bem? Assenti. Estou. Ele não é mais meu irmão. É um estranho que eu conhecia antes e está exatamente onde deveria estar. 2 semanas depois, soubemos que Rodrigo tinha mesmo fechado delação premiada. Contou tudo sobre Bianca, os planos dela, as manipulações, as pesquisas no computador, as conversas sobre matar a mãe dela também, eventualmente. Jogou ela completamente debaixo do ônibus. Em troca, a promotoria reduziu as acusações contra ele. Em vez de 35 anos, ele pegaria no máximo 18 anos, com possibilidade de progressão de regime. Bianca, por outro lado, estava afundada. O julgamento aconteceu 8 meses e meio depois da prisão. Foi num tribunal lotado. Jornalistas, curiosos, apoiadores meus, familiares distantes. Minha mãe não foi. Não aguentaria ver o filho sendo julgado. Eu sentei na primeira fila, ao lado de Dr. Marcelo. Estava vestida de forma simples, mas elegante. Precisava passar credibilidade. O juiz, Dr. Fernando Costa, um homem de 60 anos, entrou. Todos de pé. O julgamento começou. A promotora doutora, Renata, apresentou o caso de forma impecável. Mostrou todas as provas, as gravações de áudio, o vídeo da confissão do Rodrigo no carro, os laudos médicos comprovando a dose de diazepam no meu sangue, as receitas falsas, os e-mails e mensagens da Bianca, o histórico do computador dela, os testemunhos. Foi esmagador. A defesa da Bianca tentou argumentar insanidade temporária. Minha cliente estava sob estresse extremo, pressão familiar, não estava em suas plenas faculdades mentais. Não colou. As provas mostravam premeditação clara. Quando foi minha vez de testemunhar, subi ao estrado. O juiz me pediu para jurar dizer a verdade. Jurei. Contei tudo. Cada humilhação, cada descoberta, cada momento de medo. Quando cheguei na parte sobre aquela noite no terreno, minha voz tremeu. Eu realmente achei que ia morrer ali. Meu próprio irmão, alguém que eu amava, ia me deixar morrer. O tribunal ficou em silêncio absoluto. Até as pessoas mais céticas estavam visivelmente emocionadas. O advogado da Bianca tentou me desestabilizar no contra-interrogatório. Senhora Fernanda, a senhora não acha conveniente que justamente naquele momento, naquele lugar deserto, seu advogado apareceu? Como ele sabia onde vocês estariam? Sorri. Dr. Marcelo tinha me preparado para essa pergunta. Ele sabia porque a câmera que eu instalei no carro do meu irmão tinha GPS. Eu estava compartilhando minha localização em tempo real com 3 pessoas: meu advogado, um investigador particular e uma amiga. Eles estavam me seguindo a uma distância segura. Se meu irmão tivesse ido para qualquer outro lugar, eles estariam lá. O advogado ficou sem resposta. O julgamento durou 3 dias. No terceiro dia, o júri se retirou para deliberar. Ficaram 4 horas em deliberação. Quando voltaram, o presidente do júri leu o veredicto. Em relação à ré Bianca Souza Lima, o júri a considera culpada de tentativa de homicídio qualificado, adulteração de medicamentos, estelionato e falsidade ideológica. Bianca desabou, gritou, chorou, precisou ser contida. O juiz deu a sentença: 32 anos de prisão em regime fechado, sem direito à progressão pelos primeiros 15 anos devido à gravidade e crueldade do crime. Em relação ao réu Rodrigo Silva Santos, considerando a delação premiada e colaboração com a justiça, o júri o considera culpado de tentativa de homicídio qualificado e falsidade ideológica. O juiz deu a sentença: 14 anos de prisão em regime fechado, com direito à progressão para regime semiaberto após cumprimento de 1/3 da pena. Rodrigo abaixou a cabeça. Não chorou. Apenas aceitou. Saí daquele tribunal com um misto de alívio e tristeza. Justiça tinha sido feita. Mas a que custo? Meu irmão ia passar os próximos 14 anos preso. Minha cunhada, 32 anos. Minha mãe tinha perdido um filho. Eu tinha perdido um irmão. A família estava destruída. Do lado de fora do tribunal, repórteres me cercaram. Senhora Fernanda, como a senhora se sente com o veredito? Respirei fundo. Eu me sinto aliviada de que a justiça foi feita, mas não me sinto feliz. Não há felicidade nessa situação, apenas encerramento. Nos meses seguintes à condenação, minha vida começou a se reorganizar. Minha mãe foi se recuperando aos poucos. Os remédios foram retirados gradualmente, sob supervisão médica.
Ela voltou a ser mais lúcida, mais presente. Tivemos várias conversas profundas sobre tudo o que aconteceu. Ela me pediu perdão inúmeras vezes. Fernanda, eu fui uma mãe terrível. Eu valorizei o filho errado. Eu deixei você ser tratada mal. Eu te falhei. Eu perdoei parcialmente. Estou trabalhando nisso. A terapeuta diz que perdão é um processo, não um evento. Leva tempo. O testamento da minha mãe foi refeito, dessa vez com ela totalmente lúcida e com testemunhas imparciais. Ela dividiu tudo meio a meio entre mim e o Rodrigo. Argumentei que ele não merecia nada depois do que fez. Ela disse, ele não merece, mas ele é meu filho. E na minha morte, eu quero deixar algo para ele, mesmo que ele esteja na prisão. Você não precisa concordar, mas precisa respeitar. Respeitei. Não porque achei justo, mas porque era a vontade dela, e no final das contas, eram os bens dela. Voltei a trabalhar no hospital. Meus colegas foram incrivelmente solidários. Alguns não sabiam o que dizer, ficavam desconfortáveis, mas tentavam. Fernanda, que bom te ver de volta. Se precisar conversar, a gente está aqui. Outros foram mais direto. Você é foda, mana. Nunca vi alguém virar um jogo desse jeito. Eu agradecia e seguia em frente. O trabalho me ajudava a manter a sanidade, cuidar de outras pessoas, salvar vidas, fazer diferença. Me lembrava que mesmo depois de tudo, eu ainda tinha propósito. 1 ano e meio depois do julgamento, recebi uma carta. Era do Rodrigo. Ele escrevia da prisão. Fernanda, sei que não tenho direito de te pedir nada, mas só queria que você soubesse que penso em você todos os dias. Penso no que eu fiz. Penso em como eu destruí tudo. Estou fazendo terapia aqui dentro. Estou tentando entender como cheguei nesse ponto. Não espero perdão. Só espero que um dia você consiga encontrar paz. Você merece paz. Seu irmão que nunca vai deixar de se arrepender, Rodrigo. Não respondi a carta. Guardei ela numa gaveta. Talvez um dia eu responda. Talvez não. Ainda não decidi. Quanto a Bianca, soube por colegas da área jurídica que ela estava tendo dificuldades na prisão. Outros detentos descobriram o que ela tinha feito. Tentativa de assassinato premeditada de uma mulher inocente. E não reagiram bem. Prisão tem uma hierarquia. Estupradores e pessoas que atacam mulheres indefesas estão no fundo dessa hierarquia. Não senti pena. Senti apenas que o universo tem sua própria forma de justiça. Além disso, o caso do ex-marido dela foi reaberto. Exumaram o corpo. Encontraram vestígios de digitálicos no sistema dele. Bianca vai responder por homicídio também. Se condenada, vai somar mais 20 a 30 anos na pena dela. Ela vai morrer na prisão. Ela tem 38 anos. Se cumprir 60 anos de pena, vai sair com 98 anos. Se sair, 2 anos após tudo, estou numa situação financeira confortável. Continuei trabalhando porque amo minha profissão, mas herdei também os aluguéis dos imóveis comerciais da minha mãe, enquanto ela está viva. Ela me nomeou administradora legal de tudo porque confia em mim. Comprei meu próprio apartamento, um lugar lindo com vista para a cidade. Adotei um cachorro, um Golden Retriever chamado Thor, que me faz companhia e me faz rir nos dias difíceis. Tenho um círculo pequeno, mas sólido de amigos verdadeiros. Saio, viajo, vivo. Conheci alguém, um médico do hospital, Dr. Rafael. Ele sabe de toda a história. No nosso terceiro encontro, contei tudo. Esperava que ele saísse correndo. Em vez disso, ele segurou minha mão e disse: Fernanda, você é a pessoa mais forte que eu conheço. O que aconteceu com você não te define. Como você lidou com isso é o que te define. Estamos há 6 meses juntos, levando devagar, construindo confiança. Ele entende que eu tenho traumas, que tenho gatilhos, que tenho dias ruins. E ele fica. Isso é novo para mim. Alguém que fica. Minha mãe gosta dele. Fernanda, esse homem é bom. Não deixa ele escapar. Eu rio. Mãe, calma. A gente mal começou. Ela sorri, mas é um sorriso triste. É que eu quero te ver feliz, filha. Você merece tanta felicidade depois de tudo que passou. E eu estou feliz. Não é uma felicidade constante e perfeita. Tenho pesadelos às vezes. Acordo suando, achando que estou naquele terreno vazio de novo. Acordo achando que o Rodrigo está na porta do meu quarto. Mas aí, Thor late, ou Rafael me abraça, nos dias que ele dorme aqui. Ou eu simplesmente me lembro que estou segura agora. E a ansiedade passa. Fiz as pazes com o fato de que nunca vou ter uma relação normal com meu irmão novamente. Algumas coisas não podem ser consertadas. Algumas traições são grandes demais. E está tudo bem. Não significa que eu desejo mal a ele. Espero sinceramente que ele se recupere, que encontre redenção, que mude. Mas isso não significa que eu preciso estar na vida dele. Posso desejar o melhor para ele à distância. Minha terapeuta chama isso de perdão sem reconciliação. Você
perdoa para se libertar, mas não precisa manter a pessoa na sua vida. Quanto ao legado dessa história toda, aprendi coisas que nunca vou esquecer. Aprendi que família não é só sangue, é lealdade, respeito, amor genuíno. Aprendi que silêncio não é fraqueza quando você está planejando sua sobrevivência. Aprendi que documentar tudo pode literalmente salvar sua vida. Aprendi que justiça pode ser lenta, mas quando bem feita, é poderosa. Aprendi que você não deve lealdade a quem te desrespeita. Mesmo que seja irmão, pai, mãe, qualquer um. Respeito se ganha, e uma vez perdido, é quase impossível de recuperar. Se você está passando por algo parecido agora, se tem alguém na sua família te humilhando, te manipulando, te desvalorizando, por favor, acredite em mim. Você não está sozinha, e você não é obrigada a aguentar. Documente tudo. Grava, tira foto, guarda mensagens, procura ajuda profissional. Advogados, psicólogos, assistentes sociais. Não espera a situação piorar para agir. E mais importante, nunca subestime o que pessoas motivadas por ganância são capazes de fazer, nem que sejam pessoas que você ama. Hoje, enquanto escrevo essa história, estou na varanda do meu apartamento. Thor está deitado aos meus pés. Rafael está na cozinha fazendo jantar. Tenho uma taça de vinho na mão. O sol está se pondo, e pela primeira vez em muitos anos, eu me sinto realmente em paz. Não é que eu esqueci o que aconteceu. Nunca vou esquecer, mas eu não deixo mais que aquilo me defina. Eu sobrevivi, eu venci, eu estou viva, e isso por si só já é uma vitória que o Rodrigo e a Bianca nunca vão poder tirar de mim. Se essa história te tocou de alguma forma, se você se viu em algum momento dela, deixa eu te dizer, você é mais forte do que pensa. As piores situações podem revelar a melhor versão de nós mesmos. E quando você passar por isso, e você vai passar, você vai olhar para trás e se surpreender com sua própria força. Deixa um like nesse vídeo se essa história te fez sentir alguma coisa. Cada like mostra que histórias reais de superação, de justiça, de pessoas comuns que se recusaram a ser vítimas, importam. Se você quer mais relatos como esse, de gente que enfrentou o inimaginável e saiu do outro lado mais forte, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque tem muito mais história para contar. E me conta aqui nos comentários, você já foi traída por alguém da família? Você conseguiu superar? Como você lidou? Ou você ainda está no meio da tempestade e precisa de força? Escreve aqui embaixo. Às vezes, só de compartilhar, só de colocar em palavras, já ajuda. E quem sabe sua história não ajuda alguém que está passando pela mesma coisa agora. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir que está tudo bem colocar limites, que está tudo bem se afastar de quem te faz mal, mesmo que seja família. Às vezes, a melhor decisão que você pode tomar é escolher a si mesma. No próximo vídeo, vou contar a história da minha prima Ana, que descobriu que o marido tinha uma segunda família há 10 anos e ninguém desconfiava. É uma história de traição, coragem e uma vingança tão bem planejada que até eu fiquei impressionada. Você não vai querer perder. Obrigada por ter ficado até aqui comigo. Obrigada por ter ouvido minha história. Sua presença importa mais do que você imagina. Até o próximo relato. E lembra, você é mais forte do que seus piores dias. Sempre foi, sempre vai ser.